A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero comentar com vocês mais um comentário. E esse comentário eu achei muito interessante. É do Silvano Porcelanarte. O Silvano, ele fez esse comentário. Está no vídeo A Igreja Maranata é a obra de Davi ou de Saul? O pastor Saulo fez esse vídeo no canal Maranata Anátema. Veja esse vídeo que é muito bom. Principalmente agora que eles estão falando de Davi, né, de obra de Saul, obra de Davi. O pastor Saulo fez muitos vídeos falando sobre isso. E ele diz assim: queria saber por que ele só prega o Antigo Testamento, enfatizando principalmente Saul, Sansão, Davi, ao invés de pregar o Evangelho, base nas cartas de Paulo e dos apóstolos. Enquanto eles ficam pregando obra de Saul e obra de Davi, os verdadeiros cristãos devemos fazer parte da obra de Cristo, pois foi ele que morreu. O que aconteceu no Antigo Testamento era apenas sombra das futuras, como diz o escritor dos Hebreus. Mas eles insistem em Antigo Testamento e esquecem do sacrifício perfeito. Eles acham Cristo, eles acabam deixando Cristo em segundo plano. Silvano, esse comentário seu eu salvei aqui no meu celular. Já tem alguns dias que eu já vi esse comentário, mas eu não pude responder. Até eu comentei que eu estava com dengue esses dias e não fiz vídeo nenhum. Mas hoje eu vou falar para você ou algumas razões por que a Maranata só prega o Antigo Testamento. E não pense que é só a Maranata. Desculpa as outras igrejas aí, mas vale a crítica também para o sistema religioso. O pastor Saulo fez vários vídeos também sobre o sistema religioso. Que muitos, irmãos, se vocês olharem na internet, vocês vão ver que muitos não pregam as cartas de Paulo. São poucos pastores. E a Maranata, então, passa longe do Novo Testamento. A Maranata não prega o Novo Testamento. Sabe por que a Maranata não prega o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento, irmãos, enfatiza três coisas. Guarde bem, três coisas o Novo Testamento enfatiza. O Novo Testamento, irmãos, enfatiza a mutualidade. Aparece mais ou menos 56, 58 vezes, quase 60 vezes, as expressões como amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, exortai-vos, né? Ou exortar uns aos outros, perdoai-vos, ou perdoar uns aos outros. Então isso se chama mutualidade. É uns aos outros. Irmãos, não existe hierarquia no Novo Testamento. Por isso que muitas igrejas não pregam o Novo Testamento, porque as instituições gostam de uma hierarquia, gostam de achar que toda igreja tem que ter um governo, como é o caso da Maranata. Fala muito de um governo. Isso não aparece no Novo Testamento. O governo é de Cristo. Cristo é o cabeça. A Maranata também, irmãos, ela gosta muito de falar, né? De não toqueis nos ungidos, do pastor, o governo é do pastor. Irmãos, a palavra pastor nem aparece no Novo Testamento praticamente. Aparece uma vez como pastores. Porque se fala tanto nessas instituições do pastor, o dia do pastor, pastor, sendo que o Novo Testamento, as cartas de Paulo, não enfatiza, não coloca o pastor na frente, né, como aquela pessoa que manda, desmanda, comanda, domina as pessoas. Não, ele está ali para servir. O Novo Testamento, irmãos, fala, então, como nós falamos, de mutualidade. E fala de serviço. O tempo todo de serviço.
mas é um serviço mútuo, como nós falamos. E outra coisa, de voluntariedade. É isso que o Novo Testamento, as cartas de Paulo, enfatiza também. Se a gente for ler e observar, indiretamente, Paulo fala o tempo todo de uma voluntariedade. Ou seja, tudo é voluntário. Tudo é na base da que você faz aquilo que você pode fazer. E a ideia da Igreja de Cristo, do Novo Testamento, é servir. Todos devem servir. Todos nós nascemos para servir, não para ser servido. Mas a instituição gosta de ser servido. Os pastores da Maranata gostam de serem servidos, principalmente pelas copeiras, nos manaíns, pelas faxineiras que vão lá nos chalés fazer faxina, nos chalés dos pastores, pelas cozinheiras que estão trabalhando voluntariamente nas cozinhas dos manaíns, sem receber nada, sendo que a Maranata é uma empresa. Então, irmãos, sim, nós nascemos para servir, mas todos devem servir, não só as copeiras, não só as faxineiras, mas os pastores deveriam servir também. Servir. A Maranata fica o tempo todo, né, se gabando que não pede dinheiro, mas ai daquele que não dizima. E na onde que está escrito dízimo no Novo Testamento? Aonde que Paulo fala que temos que dizimar? O pastor Saulo já escreveu um livro sobre dízimos e ofertas. Você pode adquirir de graça em PDF, se você entrar no site Celeiros. Irmãos, ele tem muito esclarecimento. Então, o Novo Testamento, irmãos, fala de mutualidade, como nós já falamos, de voluntariedade e outra coisa. São 3 coisas: mutualidade, voluntariedade e liberdade. Irmãos, nós temos liberdade em Cristo para servir uns aos outros. Todos nós podemos e devemos visitar uns aos outros. Não é o pastor que tem que visitar, não. Isso é uma visão institucional daquele que vive só por conta disso. Essa visão do pastor que tem que sair visitando todo mundo, todo dia, toda noite, é uma visão institucional, porque ele ganha para isso. Ele vive por conta disso. A igreja paga seu salário, paga o seu aluguel, paga a sua casa, paga a escola dos meninos, paga a moça que trabalha ali dentro, paga tudo ali dentro, paga o carro, compra um carro, faz tudo. Então ele tem, né, o trabalho dele é sair visitando as pessoas. Isso é uma visão institucional. Mas a visão do Novo Testamento, dos evangelhos, das cartas de Paulo, é que todos, irmãos, uns devem exortar os outros, uns devem visitar os outros. É uns aos outros. Ou seja, é algo mútuo. Existe não uma hierarquia, mas todo mundo no mesmo plano. Entenderam? E o pastor, irmãos, o líder, aquele que está à frente do rebanho, ele deve servir por amor e está ali na frente dos irmãos, na comunidade, por amor a esses irmãos. É por amor a esses irmãos. E ele deve pregar com o seu exemplo. Ele é referência. Ele está ali, irmãos. Ele é algo que é colocado não de cima para baixo, mas é de baixo para cima. É a comunidade que o coloca à frente e o aceita para estar ali na liderança. É como um filme que vocês já viram, deve ter visto algum filme mais ou menos quando um avião cai e várias pessoas ficam ali num deserto, num lugar ermo, precisando de ajuda. Então, de repente, aparece uma pessoa mais habilidosa, uma pessoa que tem uma capacidade acima um pouco das outras, uma capacidade de raciocínio, emocional.
Então, aquelas pessoas mesmo, elas elegem um líder. Elas falam, elas mesmas, é algo natural. Elas mesmas se colocam, né, na condição de serem guiadas por aquela pessoa, que pensam assim, puxa, ele parece que conhece a região, ele tem mais capacidade do que a gente, vamos segui-lo. Entenderam? Eles mesmos se organizam e elegem um líder. É mais ou menos assim no Novo Testamento. Não é algo imposto de cima para baixo, como na instituição. Irmãos, o Novo Testamento não fala nada de dízimo. Dízimo é algo para judeu, algo que está no Antigo Testamento. Então, por isso que as pessoas não gostam de pregar o Novo Testamento. A Maranata, inclusive, irmãos, jamais, é muito difícil ela pregar uma carta de Paulo, pregar as passagens de Jesus, as parábolas de Jesus, que são muito difíceis, a aplicação das parábolas de Jesus. Imagine pregar o Sermão do Monte. Irmãos, o Sermão do Monte, dizem que é a Bíblia toda, se você não conhecer, mas se você conhecer o Sermão do Monte, pronto, você não precisa conhecer mais nada. O Sermão do Monte, irmãos, é fantástico. E é muito, muito difícil vocês verem algum líder pregar sobre o Sermão do Monte, porque Jesus ali discorre sobre vingança, que não é para ninguém se vingar, que a Deus pertence a vingança. Ali no Sermão do Monte, Jesus fala de perdão, fala de adultério. Jesus não fala de dízimo. Ele discorre de coisas primordiais para a vida cristã, coisas muito profundas e espirituais. O Sermão do Monte. Fala que mais? Fala tanta coisa ali, né? O Sermão do Monte. Depois você olha, está ali no início de Mateus 5-7. Tantas coisas. Fala de amor, fala de misericórdia, fala de mansidão, de chorar com os que choram. Os mansos herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Que coisa, né? Então, por isso, irmãos, que as igrejas correm do Novo Testamento. Correm. E que mais? Fala que Deus, ele é imparcial. Deus é imparcial. O Novo Testamento fala que todos nós somos sacerdotes. Homens e mulheres, todos nós somos sacerdotes em Cristo. Todos nós somos ungidos em Cristo. Entenderam, irmãos? Por que que não se prega o Novo Testamento? Não se prega. O Antigo Testamento é muito melhor para essa visão institucional, porque fala de templo, né? Fala de tabernáculo, fala de templo de Salomão, fala de dízimo, fala de oferta, fala de coisas. Enquanto que o Novo Testamento trata de pessoas, trata de cada um. Fala de amor, fala de misericórdia, de dignidade, de paciência, de perseverança. Jesus falou assim, olha, se alguém bater na sua face, ofereça outra. Olha que coisa dificílima. Irmãos, é muito difícil alguém pregar um negócio desse. Se alguém bater na sua cara, irmão, você vai oferecer outra face? Está vendo como é muito difícil as palavras de Jesus? Pregar o que Jesus falou e pregar o que Jesus fez, que é se entregar pelo próximo, dar a sua vida pelo próximo. Está falando de entrega, de amor. A gente fala. Jesus ele não ficou falando o tempo todo, ele foi lá e fez. Enquanto muita gente fica só falando, Jesus falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Ele foi lá e se entregou e se colocou na cruz como um maldito. Como um maldito. Deixou ser humilhado. Quanto que Jesus foi humilhado. Quanto que Jesus passou por várias e muitas humilhações. Então, irmãos, quando se fala do Novo Testamento, as pessoas ficam, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Irmãos, a fala dos apóstolos, a pregação dos apóstolos é que Jesus veio, Jesus morreu na cruz e Jesus ressuscitou e que um dia nós vamos ressuscitar. Essa é a grande bênção, que nós iremos ressuscitar um dia. Essa é a nossa esperança. Em vão ficaríamos vivendo aqui sem crer numa esperança que nós vamos ressuscitar um dia. Entenderam, irmãos?
Por isso que não se prega o Novo Testamento. É muito difícil. É um ou outro pastor que fala do Novo Testamento. É melhor falar do Antigo Testamento. O Antigo Testamento mostra ali o patriarcalismo, né? A figura do homem sempre mandando e desmandando, e a mulher como uma coisificação. Aparece a coisificação. A mulher era só uma coisa, não aparece nem o nome das mulheres quase. Aparece o nome do pai do Sansão. E da mãe? Não se sabe. Mas hoje não apareceu ali para a mãe? Apareceu, mas cadê o nome dela? Entenderam, irmãos? Por isso que não se fala o Novo Testamento. É melhor, é muito melhor pregar o Antigo Testamento. Para essa visão institucional, é bem melhor o Antigo Testamento. Por quê? Porque as igrejas são empresas hoje em dia. Grande parte das igrejas são empresas. E se você reparar, você vai ver o quanto que a Maranata ela gosta do Antigo Testamento. E é muito mais fácil manipular o povo com o Antigo Testamento, com essa conversa de tabernáculo, de templo de Salomão, de obra de Davi, obra de Saul, com essas bobagens, com essas tolices todas. Amém, irmão? Fique na paz do Senhor Jesus e que eu possa ter esclarecido um pouco da sua dúvida aí a respeito do Antigo Testamento, que é o favorito das igrejas empresas aqui no Brasil. A paz do Senhor Jesus.